Olá, minha família do canal. Como é que vocês estão? Puxa, que bom ter vocês aqui comigo mais uma vez. Meu nome é Márcia. Hoje eu vim aqui para desabafar, porque tem coisa que a gente carrega por tantos anos que parece que já virou parte do corpo, sabe? Como uma cicatriz que a gente esconde debaixo da manga, mas que no frio dói de novo. Eu ainda era um brotinho de gente, sem maldade nenhuma no coração, daquelas meninas que corria descalça no terreiro, achando que o mundo inteiro cabia dentro do quintal de casa. E se eu fechar os olhos agora, nesse instante, eu consigo sentir o cheiro da serragem fresca. Aquele pó fininho de madeira que ficava preso na camisa do meu pai quando ele chegava para jantar. Eu corria e abraçava ele, e ele me erguia no ar com aquelas mãos enormes, cheias de calo, mas que para mim eram as mãos mais seguras do mundo. Meu pai se chamava Francisco, mas todo mundo conhecia ele como Seu Chico. Era um homem de mãos sagradas, como minha mãe dizia. Ele trabalhava com madeira desde menino. Fazia porta, janela, mesa, banco de igreja, caixão de defunto, tudo o que precisasse de madeira e de capricho era com ele. A oficina dele ficava num barracão nos fundos do nosso sítio, e eu adorava ficar sentada num banquinho velho, só olhando ele trabalhar. O barulho da plena passando na tábua, aquele som ritmado, para mim era música, melhor que qualquer programa de rádio. Mas antes de eu contar o que aconteceu, deixa eu te perguntar uma coisa, minha filha. Você já viu alguém da sua própria família, alguém do seu próprio sangue, tentar te derrubar por causa de ganância? Já viu alguém que comeu na mesma mesa que você, que orou na mesma sala que você, virar as costas e te apunhalar pelas costas com um sorriso no rosto? Se você já viveu uma injustiça familiar, comenta aqui embaixo. Eu já passei por isso. Quero saber que não estou sozinha nessa. Porque, minha gente, o que eu vivi dói até hoje. Nós morávamos num sítiozinho que ficava na beira de uma estrada de terra, daquelas que levantava poeira vermelha quando passava um caminhão de leite de madrugada. Não era um sítio grande, não. Era pequeno, modesto, mas era nosso. Tinha sido do meu avô paterno, que deixou para o meu pai e para o meu tio Jovelino, os dois únicos filhos homens. Meu avô era um homem direito, daqueles que apertava a mão olhando nos olhos, e aquilo valia mais que qualquer papel de cartório. Ele morreu cedo, coitado, de uma pneumonia que pegou numa friagem de julho e deixou aquele pedaço de terra dividido entre os dois filhos. Só que meu avô, que Deus o tenha, não deixou nada escrito. Naquela época, no interior, funcionava assim: a palavra bastava. A terra pertencia a quem trabalhava nela, e quem trabalhava naquela terra era meu pai. Desde que eu me entendo por gente, era ele que acordava antes do sol nascer, quando o sereno ainda molhava a grama e o galo mal tinha cantado a primeira vez. Ele cuidava da horta, da roça de milho, das galinhas, da vaca leiteira que a gente chamava de mimosa, porque era mansa que só ela. Minha mãe, Dona Conceição, a gente chamava ela de Dona Seição, acordava junto e já ia pro fogão a lenha. O cheiro de brasa acendendo de madrugada, misturado com o sereno frio da manhã, é uma coisa que quem nunca viveu no interior não consegue imaginar. É um cheiro que desperta a alma antes do corpo. Nós éramos 3 filhos. O mais velho era o Roberto, meu irmão, que já naquela época era um menino forte, puxado pro pai, de pouca conversa e muito trabalho. Depois vinha eu, a Márcia, que era a do meio, a curiosa, a que ficava escutando atrás da porta o que não devia. E por último, a caçula, a Luzia, minha irmãzinha, que nasceu miudinha e fraquinha, e minha mãe viveu com o coração na mão até ela criar corpo. A Luzia era a bonequinha da casa, todo mundo paparicava. A nossa casa era simples. Chão de cimento queimado, paredes caiadas de branco, telhado que quando chovia forte, a gente precisava colocar bacia embaixo das goteiras. Tinha o fogão a lenha na cozinha, onde minha mãe fazia de tudo, e uma mesa comprida de madeira que meu pai mesmo fez, onde a gente sentava para comer junto, todo dia, sem falta. Naquela mesa, ninguém começava a comer antes do meu pai fazer a oração. E tinha um rádio velho na sala que meu pai ligava toda noite para ouvir o programa de viola caipira. Não tínhamos muito,
mas tínhamos o suficiente para ser feliz. Eu me lembro que minha mãe tinha um vestido cor-de-rosa desbotado que ela usava nos domingos para ir na missa. Ela cuidava daquele vestido como se fosse de seda. E meu pai tinha uma camisa social branca, só uma, que também era de domingo. Éramos pobres, mas tínhamos dignidade. Roupa sempre limpa, sempre passada. E o meu tio Jovelino? Ah, minha gente, o Jovelino era outra história. Ele era o irmão mais velho do meu pai, e desde moço foi diferente. Enquanto meu pai ficou no sítio, trabalhando na terra e na madeira, o Jovelino foi embora para a cidade estudar. Conseguiu uma vaga num colégio de padres e de lá foi subindo. Fez curso de contabilidade, arrumou emprego em escritório, casou com uma mulher da cidade que usava chapéu e luvas na missa e olhava para a gente do interior como quem olha para a formiga no chão. Para a família toda, o Jovelino era quase uma celebridade. O doutor da família, como minha avó dizia antes de partir. Ele aparecia no sítio de vez em quando, sempre de carro bonito, roupa engomada, sapato de verniz engraxado. E eu me lembro de uma coisa que nunca mais saiu da minha cabeça. Ele tinha uma caneta presa no bolsinho da camisa. Uma caneta grossa, dourada, que brilhava quando batia o sol da tarde. Eu achava aquilo a coisa mais bonita do mundo. Para mim, que só conhecia lápis de pedreiro e pedaço de giz da escola rural, aquela caneta parecia coisa de gente importante. Eu ficava olhando para aquela caneta feito encantada. E o tio Jovelino percebia e sorria daquele jeito dele, com os olhos meio apertados, como se soubesse de algo que ninguém mais sabia. Mas eu não era boba, não. Criança do interior tem um instinto que cidade nenhuma ensina. A gente sente as coisas no ar, como o bicho do mato que pressente temporal. E toda vez que o tio Jovelino chegava, eu sentia um aperto estranho no peito. Minha mãe ficava diferente, mas calada, com o rosto fechado, como se estivesse segurando alguma coisa que queria gritar. Ela ia para a cozinha e começava a sovar massa de pão com uma força que não precisava. E meu pai ficava com um sorriso que não era de alegria, era de obrigação. Um sorriso de irmão mais novo que ainda olhava para o mais velho com respeito, mesmo quando não devia. Eu me lembro de uma vez, eu ainda era bem pequena, que o tio Jovelino veio passar o São João com a gente. Minha mãe caprichou na canjica, no quentão, fez tudo com gosto. A fogueira no terreiro estalava, jogando faísca para o céu, e nós corríamos soltando estrelinha. A Luzia, que ainda era de colo, ficava no braço da minha mãe com os olhinhos arregalados, brilhando com a luz do fogo. Foi uma noite bonita, daquelas que a gente guarda no peito. Mas no final da noite, quando as crianças já estavam com sono e as brasas da fogueira já estavam morrendo aos poucos, eu acordei com sede e fui até a cozinha. E ouvi meu pai e minha mãe conversando baixinho, quase em segredo. Minha mãe disse, com aquela voz firme que ela usava quando estava com raiva controlada: "Francisco, eu não confio nesse seu irmão. Esse homem tem olho grande. Ele olha para essa terra aqui como quem já está medindo para vender." Meu pai respondeu baixo, quase num sussurro cansado: "Vocês são. Ele é meu irmão. Sangue do meu sangue. Irmão não faz maldade com irmão." Minha mãe ficou calada. Eu vi, pela fresta da porta, ela balançar a cabeça devagar, daquele jeito que as mulheres fazem quando sabem que estão certas, mas sabem que não adianta insistir. E naquela noite, eu voltei para a cama com um nó no peito que eu não sabia explicar. Fiquei deitada no escuro, com aquele aperto, sem conseguir dormir. Essa foi a primeira vez que eu senti que alguma coisa ruim ia acontecer. Eu não sabia o quê, não sabia quando, mas eu senti. E vocês sabem, minha gente, quando a pessoa sente algo assim dentro do peito, é porque o coração já sabe antes da cabeça entender. O coração é o primeiro a receber o aviso. A cabeça demora para aceitar, mas o coração já sabe. E o que veio depois, minha filha? O que veio depois mudou a vida da minha família inteira. Mudou o meu pai, que era um homem de riso fácil e mão firme, num homem calado e curvado, com o olhar de quem perdeu o chão debaixo dos pés. Mudou minha mãe, que era uma mulher de fibra e de fé, numa mulher que chorava escondida no banheiro para nenhum dos filhos ver. E mudou a mim, que era uma menina que acreditava que o mundo era justo,
numa mulher que aprendeu que a justiça às vezes demora uma vida inteira para chegar. Mas chega. A justiça chega. Fica comigo que essa história é longa, mas vale cada minuto. Porque o que eu vou contar aqui não é invenção, não. É vida vivida. É a minha vida. E se tem uma coisa que eu aprendi nesses tantos anos que o bom Deus me deu, é que a verdade, quando sai com uma força que nenhuma mentira desse mundo aguenta. Para vocês entenderem o que aconteceu com a minha família, eu preciso contar primeiro sobre esses dois irmãos. Porque essa história, no fundo, é sobre eles dois. Sobre o que um escolheu ser e o que o outro escolheu ter. Meu pai, o Francisco, era daqueles homens que a gente não vê mais. Homem quieto, de poucas palavras, mas cada palavra que ele dizia tinha peso. Ele não precisava gritar para ser respeitado. Bastava ele olhar. Quando ele chegava num lugar, as pessoas paravam para cumprimentar. Seu Chico, como vai? E ele respondia com aquele aceno de cabeça, tirava o chapéu e seguia. Era respeitado não por dinheiro, não por cargo, mas porque todo mundo sabia que ele era um homem de palavra. Na oficina dele, eu via coisas que até hoje me enchem os olhos. Ele pegava um pedaço de tronco bruto, daqueles que qualquer um jogaria fora, e ia transformando aos poucos. Com paciência, com cuidado, como se estivesse conversando com a madeira. Ele dizia que cada madeira tinha um jeito, que era preciso respeitar o veio, a fibra, senão ela rachava. Eu não entendia direito naquela época, mas hoje eu sei que ele estava me ensinando sobre a vida, que a gente precisa respeitar o jeito de cada pessoa, senão a relação racha. Minha mãe, a dona Seição, era o alicerce da casa. Mulher forte, de fé inabalável, que fazia suas orações todo dia de tardezinha sentada na cadeira de balanço da varanda. Ela não era de muita conversa doce, não. Era firme, prática, daquelas mulheres que resolviam tudo sem fazer escândalo. Quando um dos filhos adoecia, ela que preparava os chás, as orações, os cuidados. Quando faltava comida, ela que dava um jeito de esticar o que tinha para todo mundo comer. O pai era os braços da casa, mas a mãe era a espinha. E ela tinha uma coisa que meu pai não tinha: desconfiança. Meu pai confiava nas pessoas, principalmente na família. Para ele, sangue era sagrado. Já minha mãe olhava nos olhos das pessoas e enxergava o que estava escondido. Ela dizia uma frase que ficou comigo a vida inteira: Francisco, bondade sem cautela é burrice. Meu pai não gostava quando ela falava assim, mas ela não se importava. Ela sabia o que sabia. Agora, o Jovelino... Esse era de outra linhagem, embora tivesse nascido do mesmo ventre. Desde menino, segundo o que meu pai contava, o Jovelino era esperto de um jeito diferente. Não era a esperteza do trabalho, era a esperteza da palavra. Ele sabia falar bonito, sabia convencer. Enquanto meu pai ajudava meu avô na roça, o Jovelino estava debaixo de uma árvore lendo o livro emprestado do padre. Não que estudar fosse errado, pelo contrário. Mas o Jovelino não estudou para crescer junto com a família. Ele estudou para crescer sozinho, para se separar, para poder olhar de cima para baixo. Quando ele ia para o sítio, chegava sempre com aquele ar de superioridade que me incomodava até criança. Ele falava difícil de propósito. Usava palavras que ele sabia que meu pai não ia entender, e quando meu pai ficava calado, o Jovelino sorria. Aquele sorriso de quem se acha melhor. Eu era pequena, mas eu via. Criança vê tudo, minha filha. Só não sabe ainda dar nome para o que está vendo. A mulher dele, a dona Sônia, era pior. Ela sentava na nossa sala com a bolsa no colo, como se tivesse medo de encostar nas coisas. Quando minha mãe oferecia comida, ela olhava para o prato com uma cara que me dava vontade de chorar de raiva. Uma vez, eu ouvi ela falar baixinho para o Jovelino quando pensou que ninguém estava escutando. Esse lugar cheira a curral. Vamos embora logo. Minha mãe ouviu. Eu sei que ouviu, porque vi o rosto dela mudar. Mas ela não disse nada. Engoliu. Minha mãe engoliu muita coisa na vida. O Jovelino tinha 2 filhos, o Marcos e o Paulo. Eles eram mais velhos que eu, mais ou menos da idade do Roberto, e quando vinham para o sítio, tratavam a gente com desdém.
Não brincavam com a gente, não queriam comer junto, ficavam reclamando que não tinha nada para fazer. O Marcos uma vez empurrou a Luzia, que caiu e ralou o joelho. Minha mãe limpou o machucado da Luzia e não falou nada para o Jovelino. Mas naquela noite, na cozinha, ela disse para o meu pai: "Tá vendo, Francisco? O fruto não cai longe do pé." Meu pai só balançou a cabeça e ficou em silêncio. Esse silêncio do meu pai, vocês vão ouvir muito sobre ele nessa história, porque o meu pai era um homem que se calava quando devia falar. E esse silêncio custou caro. Custou a nossa terra, a nossa casa e quase custou a dignidade dele. Mas naquela época, a vida ainda era boa. Vivíamos do que a terra dava. Meu pai trabalhava na madeira, e o dinheiro que entrava era pouco, mas dava para o sustento. Minha mãe cuidava da horta, das galinhas, fazia doce de goiaba e de leite para vender na vizinhança. O Roberto já ajudava o pai na oficina, aprendendo o ofício. Eu ia para a escola, uma escola rural que ficava a uns bons quilômetros de caminhada. Íamos a pé, de manhã cedo, com o caderno debaixo do braço e o pé descalço na terra batida. Só botava o sapato quando chegava perto da escola, para não gastar a sola. Eu gostava de estudar, gostava de ler, de escrever, de aprender as coisas. E meu pai, que não sabia ler, ele só sabia desenhar o nome dele com muita dificuldade, sempre me dizia: "Márcia, estuda, minha filha. Aprende o que eu não pude aprender. Porque quem não sabe ler, assina papel sem saber o que está escrito." Essa frase, minha gente, essa frase me persegue até hoje. Porque foi exatamente isso que aconteceu com ele. Exatamente isso. Meu pai tinha orgulho de nós. Quando alguém elogiava os filhos dele, os olhos dele brilhavam de um jeito que nem o sol do meio-dia brilhava assim. Ele não era de abraço, não era de beijo. Homem daquela época não era de demonstrar carinho desse jeito. Mas ele demonstrava de outro modo. Quando eu tirava nota boa na escola, ele passava a mão na minha cabeça sem dizer nada. E aquele gesto, minha filha, valia mais que 1000 palavras. Eu sentia que ele estava dizendo: "Eu tenho orgulho de você." A vida era simples, pesada em muitos momentos, mas tinha amor. Tinha o feijão com arroz na mesa todo dia, tinha o cheiro de erva cidreira no bule de tardezinha, tinha o som da viola tocando no rádio enquanto meu pai descansava na rede depois do almoço. Tinha as noites de lua cheia em que a gente sentava na varanda e ficava olhando o céu sem falar nada, só sentindo o vento morno e ouvindo os sapos cantando no brejo. A vida não precisava de muito para ser bonita. Mas essa paz, minha gente, tinha os dias contados. E eu não sabia. Nenhum de nós sabia. Vivíamos como se aquele sítio fosse ser nosso para sempre. Como se aquela vidinha simples não pudesse ser tirada de nós. Ninguém imaginava que alguém do nosso próprio sangue estava planejando, calculando, esperando o momento certo para tomar o que era nosso. O Jovelino ia para o sítio umas 2 ou 3 vezes por ano. Sempre com aquele sorriso, sempre com presente para as crianças, bala, biscoito, coisa de cidade que nós nunca víamos. E eu, boba, ficava feliz com os presentes. A Luzia, então, ficava encantada. Só o Roberto que não ia com a cara dele. Roberto era calado feito o pai, mas observava tudo. Uma vez ele me puxou para o canto e disse: "Márcia, cuidado com o tio Jovelino. Ele é igual cobra, chega manso, mas morde quando a gente menos espera." Eu fiquei assustada. Perguntei por quê, mas o Roberto não explicou. Só disse: "Presta atenção." E eu passei a prestar. Passei a reparar nos olhares, nas conversas sussurradas, no jeito que o Jovelino olhava para o sítio todo quando chegava, medindo, avaliando, como se estivesse fazendo conta na cabeça. E uma coisa que eu reparei e que nunca esqueci era o jeito que ele olhava para a caneta dourada dele. Ele tirava ela do bolso da camisa devagar, com cuidado, como se fosse uma joia. E às vezes ele ficava rodando ela entre os dedos enquanto conversava com meu pai. Rodando, rodando, como quem está se preparando para alguma coisa. Naquela época eu não entendi. Mas anos depois, quando tudo desmoronou, eu me lembrei daquele gesto e entendi perfeitamente o que significava.
Aquela caneta não era só uma caneta. Era a arma dele. E o meu pai, coitado, nunca desconfiou. Porque para ele, irmão era irmão. E a palavra de um irmão era tão sagrada quanto a palavra de Deus. Sabe, minha gente, tem algo que a pessoa só entende quando fica mais velha. Que os dias mais felizes da nossa vida, a pessoa viveu sem saber que eram os mais felizes. Só percebe depois, quando já perdeu. É como aquela brisa de fim de tarde que passa e a gente nem repara, mas anos depois é justamente aquela brisa que a gente mais sente falta. A nossa vida no sítio era assim. Era uma vida que parecia comum demais para ser especial. Mas era a coisa mais especial que eu já tive. De manhã cedo, antes do sol clarear, minha mãe já estava de pé. Eu ouvia o barulho da porta da cozinha abrindo, o rangido do fogão sendo aceso. Depois, vinha aquele cheiro de lenha pegando fogo, e logo em seguida, o cheiro de comida sendo feita. Meu pai saía para o terreiro, cuidava dos bichos, dava milho para as galinhas, tirava leite da mimosa. Nós acordávamos com esses sons e esses cheiros, e era assim todo dia, sempre igual, e justamente por ser sempre igual é que era tão bom. Tínhamos certeza do dia seguinte. Tinha segurança. Hoje eu sei o quanto isso vale. O Roberto, meu irmão mais velho, desde cedo já era a sombra do meu pai. Onde o pai ia, ele ia atrás. Aprendeu a trabalhar com madeira quase sem ninguém ensinar, só de olhar. Tinha as mãos grandes, iguais às do pai, e o mesmo jeito calado de fazer as coisas. Roberto não era de falar, era de fazer. Se precisava consertar uma cerca, ele ia lá e consertava. Se a mãe precisava de lenha, ele já estava cortando antes dela pedir. Era um menino sério, responsável, que carregava nas costas um peso de homem adulto sem reclamar. Eu era diferente. Eu era a curiosa, a que perguntava demais, a que queria saber o porquê de tudo. Minha mãe vivia dizendo: "Márcia, menina, tu não cansa de perguntar?" E eu não cansava, não. Eu queria entender o mundo. Queria saber por que a lua mudava de forma, por que as formigas andavam em fila, por que o rio engrossava na chuva. E queria saber, principalmente, por que os adultos falavam uma coisa e faziam outra. Isso me intrigava desde pequena. Na escola, eu era boa aluna. A professora, Dona Graça, era uma mulher magrinha, de óculos grosso, que dava aula para todas as séries na mesma sala. A gente sentava em banco de madeira comprido, sem encosto, e escrevia em caderno que tinha que durar o ano inteiro. Lápis era artigo de luxo. Borracha, então, nem se fala. Quando a gente errava, tinha que passar um risco por cima e seguir em frente. Acho que a vida é assim também, não é? A gente erra, não tem como apagar, passa um risco e segue. Dona Graça gostava de mim. Dizia que eu tinha cabeça boa para estudo e que era uma pena eu ser menina do interior, porque se fosse da cidade, ia longe. Eu guardei isso no coração. Guardei como uma semente que um dia ia germinar, mesmo que eu ainda não soubesse quando. A Luzia, minha irmã caçula, era o oposto de mim e do Roberto. Era delicada, medrosa, chorava por qualquer coisa. Mas tinha um coração tão grande que não cabia naquele corpinho miúdo. Ela cuidava dos bichos como se fossem gente. Dava nome para as galinhas, conversava com a vaca, chorava quando meu pai matava um frango pro almoço de domingo. Minha mãe dizia que a Luzia tinha nascido com o coração virado do avesso. Tudo o que ela sentia era para fora, para todo mundo ver. Nós brigávamos, como todo irmão briga. Eu e o Roberto disputávamos quem sentava mais perto do pai na mesa. A Luzia chorava quando eu não queria brincar com ela. Mas na hora que um precisava do outro, nós estávamos lá. Sangue de irmão é assim, briga, mas não abandona. Pelo menos era assim com a gente. Com o meu pai e o Jovelino, foi diferente. Nos domingos, a rotina mudava. Minha mãe acordava mais cedo ainda para preparar tudo. Tomávamos banho de bacia, vestia a roupa de domingo e caminhava até a igrejinha do povoado. Era uma caminhada boa. Mas íamos conversando e no caminho encontrava os vizinhos, todo mundo na mesma direção, todo mundo com a roupa melhor que tinha. Na igreja, eu ficava olhando os vitrais coloridos, a luz passando por eles e fazendo desenho no chão.
Era o que eu conhecia de mais bonito. Depois da missa, meu pai ficava na porta conversando com os outros homens, e minha mãe ficava com as mulheres. As crianças corriam no terreiro da igreja, e sempre alguém elogiava meu pai pelo trabalho dele. Seu Chico, a porta que o senhor fez para minha casa ficou uma beleza. Seu Chico, o banco que o senhor fez para o meu comércio está firme até hoje. Meu pai agradecia com a cabeça e não falava mais nada. Mas eu via a alegria nos olhos dele. Era um homem que não precisava de muito para se sentir realizado. Bastava saber que o trabalho dele estava bem feito. Voltávamos para casa e minha mãe fazia o almoço de domingo, que era sempre mais caprichado. Tinha frango caipira com quiabo, ou carne de porco com mandioca e sempre uma sobremesa, doce de leite, doce de mamão, ou então um pudim de pão que minha mãe fazia com pão amanhecido e leite da mimosa. A gente comia junto, na mesa grande, e depois meu pai ia para a rede descansar e minha mãe lavava a louça cantarolando baixinho umas cantigas que ela aprendeu com minha avó. Essa era a nossa vida. E era uma vida boa. Mas vocês sabem, meus queridos, a vida não avisa quando vai mudar. Ela não manda carta, não bate na porta. Ela simplesmente vira, de uma hora para outra, e ficamos ali, paradas, sem entender o que aconteceu. E foi assim que aconteceu com a nossa família. Numa tarde que parecia igual a todas as outras, o barulho de um carro subindo a estrada de terra mudou tudo. Eu estava no terreiro ajudando minha mãe a recolher roupa do varal quando ouvi o motor. Carro no sítio não era coisa comum. Quando passava um, a gente parava para olhar. Mas esse não passou. Esse parou no nosso portão. Era o tio Jovelino, mas dessa vez ele não estava sorrindo. Estava com uma cara séria, diferente. Estava de terno escuro, coisa que eu nunca tinha visto ele usar no sítio. E debaixo do braço, carregava uma pasta de couro marrom, uma pasta cheia de papéis. Minha mãe, que estava do meu lado, largou a roupa no cesto e ficou parada olhando. Eu vi o rosto dela mudar na hora. Ficou duro, como pedra. E ela disse, baixinho, mais para ela mesma do que para mim: lá vem coisa. Meu pai saiu da oficina limpando as mãos num pano e foi receber o irmão com aquele sorriso de sempre, aquele sorriso de quem quer acreditar que está tudo bem. Jovelino, que surpresa, irmão! Entra, entra! O Jovelino entrou, sentou na sala, botou a pasta em cima da mesa e tirou a caneta dourada do bolso da camisa. Eu estava atrás da porta do corredor. Ninguém me viu, mas eu vi tudo. E o que eu vi naquela tarde, meus queridos, eu nunca mais esqueci. Porque foi naquela tarde que a nossa vida começou a desmoronar, e meu pai nem percebeu que o chão já estava cedendo debaixo dos pés dele. Eu fiquei ali, atrás da porta, com o coração batendo tão forte que eu tinha medo de alguém ouvir. Criança tem esse dom, sabe? De se tornar invisível quando quer. De se encolher num cantinho e virar parte da parede. E eu virei parede naquela tarde. O Jovelino sentou na cadeira de frente para o meu pai. A pasta de couro ficou na mesa entre os dois, como se fosse uma cerca dividindo dois mundos. Minha mãe ficou de pé, encostada no batente da porta da cozinha, com os braços cruzados. Ela não sentou. Ela nunca sentava quando o Jovelino estava na casa. Era como se, ficando de pé, ela estivesse de guarda, vigiando. O Jovelino começou falando manso. Perguntou como estavam as crianças, como estava a saúde da minha mãe, se a roça tinha dado boa colheita. Conversa mole, dessas que a gente puxa quando quer chegar num assunto, mas não quer ir direto. Meu pai respondia tudo com boa vontade. Contava sobre a encomenda de um armário que estava fazendo, sobre a mimosa que tinha dado cria. Estava feliz de ver o irmão. De verdade feliz. Aí o Jovelino mudou o tom. Ficou sério, baixou a voz e falou algo que eu me lembro como se fosse agora. Francisco, eu vim aqui porque eu me preocupo com você e com seus filhos. A gente precisa resolver a questão da terra. Meu pai franziu a testa. Que questão, Jovelino? A terra é nossa, do jeito que o pai deixou. Justamente, Francisco, do jeito que o pai deixou. O pai não deixou nada no papel. E isso é um problema.
Se acontecer alguma coisa com você ou comigo, os filhos ficam sem nada. A terra pode ir parar na mão do governo, de um vizinho esperto, de qualquer um. Eu vim para resolver isso, para proteger os nossos filhos. Eu vi minha mãe apertar os braços com mais força contra o peito. Ela não disse nada, mas o corpo dela falou. Todo o corpo dela gritava que aquilo não estava certo. Meu pai parou para pensar. Ele era um homem simples, que entendia de madeira, de terra, de bicho, papel, cartório, lei. Isso era coisa de outro mundo para ele. E o Jovelino sabia disso. Sabia que o irmão confiava nele justamente porque ele entendia dessas coisas que meu pai não entendia. Era a mesma esperteza da palavra que ele usava desde menino, só que agora com consequência. O Jovelino abriu a pasta e tirou uns papéis. Vários papéis, cheios de letra miúda, daqueles que parecem importantes só de olhar. Ele foi explicando, ou melhor, ele foi dizendo o que queria que meu pai acreditasse. Disse que tinha ido num cartório da cidade, que tinha conversado com um advogado amigo dele, que tinham preparado tudo direitinho para regularizar a terra. Disse que era só meu pai assinar, e que metade ficava no nome dele e metade no nome do Jovelino. Tudo registrado, tudo legal. Disse que assim os filhos de ambos estavam protegidos. É pro bem da família, Francisco. Pro bem dos seus filhos e dos meus. Meu pai olhou para os papéis. Eu vi a mão dele passar por cima das letras, devagar, como se tocando as palavras ele pudesse entender o que estava escrito. Mas ele não podia. Ele não sabia ler. Ele sabia escrever o próprio nome, com aquelas letras grandes e tremidas que ele praticou a vida inteira, mas ler ele não podia. E foi aí que minha mãe falou. A voz dela cortou a sala como faca. Jovelino, o que está escrito nesses papéis? O Jovelino olhou para ela com aquele sorriso que eu já conhecia. Aquele sorriso frio, calculado, de quem já esperava a pergunta e já tinha a resposta pronta. Seição, está tudo explicado aí. É uma escritura de divisão da terra, metade para o Francisco, metade para mim. Tudo certinho. E por que o Francisco não pode levar esses papéis para outra pessoa ler antes de assinar? O silêncio que caiu na sala foi pesado. Eu senti o peso dele até atrás da porta. O Jovelino travou por uns segundos e eu vi uma coisa passar nos olhos dele. Uma sombra rápida, como nuvem que tampa o sol e passa. Raiva. Foi raiva o que eu vi, mas ele controlou. Seição, você está desconfiando de mim? Do irmão do seu marido? Eu vim aqui para ajudar, gastei dinheiro de advogado, gastei gasolina, tirei dia do meu trabalho, e você está me tratando como se eu fosse um estranho? E aí veio o que eu mais temia. Meu pai se virou para minha mãe e disse, Seição, para com isso. O Jovelino é meu irmão. Ele não ia fazer nada contra a gente. Minha mãe olhou para o meu pai com uma dor nos olhos que eu nunca tinha visto. Não era raiva, era tristeza. Era a tristeza de quem sabe que está certa e sabe que não vai ser ouvida. Ela abriu a boca, fechou, abriu de novo e soltou só uma frase. Francisco, eu estou te pedindo. Não assina isso hoje. Leva para alguém ler primeiro. Meu pai se viu entre os dois. O irmão de um lado, a esposa do outro. E eu, atrás da porta, segurei a respiração. Aquele momento durou uma eternidade. O vento balançou a cortina da janela, e eu me lembro do barulho suave do tecido se movendo, porque fora isso, não tinha mais nenhum som no mundo. O Jovelino jogou a última carta. Ele falou baixo, com voz de mágoa, e disse, Francisco, se você não confia em mim, eu vou embora e nunca mais piso aqui. Mas quando seus filhos ficarem sem nada, não vem me procurar. Ele fez menção de guardar os papéis na pasta. E meu pai, o meu pai que tinha medo de perder o irmão mais do que tinha medo de perder a terra, levantou a mão e disse, Espera, Jovelino, me dá a caneta. Minha mãe virou o rosto. Eu vi ela virar o rosto para não ver. E eu, atrás da porta, senti as lágrimas descendo quentes pelo meu rosto de menina, sem entender direito por que estava chorando, mas sentindo que algo muito errado estava acontecendo. O Jovelino tirou a caneta dourada do bolso da camisa.
Tirou devagar, como sempre fazia, com aquele cuidado de quem segura algo precioso, e entregou na mão do meu pai. Meu pai pegou a caneta. A mão dele estava tremendo. Os olhos dele estavam cheios de lágrima. Ele olhou para o irmão e perguntou, com a voz embargada: Jovelino, isso aqui é para proteger meus filhos, não é? O Jovelino olhou nos olhos do meu pai, nos olhos de um homem que confiava nele com a alma, e respondeu: É sim, Francisco. É para proteger seus filhos. Meu pai assinou. Com aquelas letras grandes e tremidas, ele desenhou o nome dele naquele papel. E quando a caneta levantou do papel, eu senti como se algo tivesse se partido dentro da nossa casa. Alguma coisa que nunca mais ia colar. O Jovelino guardou os papéis na pasta, guardou a caneta no bolso e se despediu com um abraço no meu pai. Um abraço apertado, demorado, que para quem visse de fora parecia abraço de irmão. Mas não era. Era abraço de despedida. Porque ele sabia que quando a verdade viesse à tona, aquele seria o último abraço. Minha mãe não se despediu. Ficou na cozinha, de costas, lavando uma panela que já estava limpa. Lavando e lavando, sem parar, como se quisesse arrancar algo que não saía com água. Quando o carro do Jovelino desceu a estrada e o barulho do motor sumiu na poeira, eu saí de trás da porta. Fui até a cozinha. Minha mãe estava parada, com as mãos apoiadas na pia, olhando pela janela. Eu puxei a barra do vestido dela e perguntei: Mãe, o que o papai assinou? Ela olhou para mim, passou a mão molhada no meu rosto e disse com uma voz que eu nunca vou esquecer: Eu não sei, minha filha, mas que Deus proteja essa família. Depois daquele dia, a vida seguiu. É engraçado como a vida segue mesmo quando algo já rachou por dentro. O sol continuou nascendo, as galinhas continuaram botando ovo, meu pai continuou trabalhando na oficina. Minha mãe continuou fazendo comida no fogão a lenha. Por fora, tudo igual. Mas por dentro, pelo menos na minha mãe, algo tinha mudado. Ela ficou mais calada, mais séria. Olhava pela janela com uma frequência que não tinha antes, como se estivesse esperando algo chegar pela estrada. Eu tentei esquecer o que vi atrás daquela porta. Tentei voltar a ser menina, brincar, ir para a escola, viver. E por um tempo, eu consegui. A cabeça de criança tem essa misericórdia. Ela empurra o medo para um canto e deixa a gente viver mais um pouco em paz. Mas o corpo não esquece. Eu passei a ter um medo que não tinha nome. Um medo de perder as coisas. Eu abraçava minha mãe mais forte, ficava mais perto do meu pai na oficina. Não queria sair de casa. Minha mãe percebeu e perguntou se eu estava doente. Eu disse que não, mas estava. Estava doente de pressentimento. Passou um tempo. Não sei dizer quanto, porque quando a gente é criança, o tempo é diferente. Pode ter sido semanas, pode ter sido uns poucos meses. Mas eu me lembro que o milho da roça já estava alto, já estava quase no ponto de colher, porque meu pai tinha comentado que aquela ia ser uma boa safra. Ele estava contente com isso. Planejava vender o milho e comprar um par de sapato novo para cada um dos filhos. A gente ficou animada. Sapato novo era acontecimento na nossa vida. Foi numa manhã. Uma manhã que tinha tudo para ser comum. O sol estava forte, o terreiro estava seco e minha mãe tinha acabado de estender roupa no varal. Eu estava sentada na varanda, descascando umas espigas de milho verde que minha mãe tinha separado para o nosso almoço. A Luzia estava brincando com uma boneca de pano perto de mim. O Roberto tinha ido com meu pai para a oficina. Aí eu ouvi um barulho diferente. Não era carro, era outra coisa. Era um jipe, daqueles pesados, que fazia um barulho de motor grosso. E vinha subindo a estrada de terra, levantando aquela poeira vermelha que a gente via de longe. Minha mãe parou de estender roupa e permaneceu observando. Eu larguei a espiga e fiquei olhando também. A Luzia se agarrou na minha perna. O jipe parou no portão. Desceram 2 homens, um de roupa social, com uma pasta parecida com a do tio Jovelino, e outro mais forte, sério, com uma cara que não convidava conversa. Minha mãe foi até o portão e perguntou o que desejavam.
O de roupa social perguntou pelo Sr. Francisco. Meu pai veio da oficina, limpando as mãos no pano como sempre fazia. Chegou no portão com aquele jeito calmo dele e disse: "Sou eu. O que os senhores precisam?" O homem de roupa social abriu a pasta e tirou um papel. Leu em voz alta, com aquele tom de quem está cumprindo uma obrigação, sem sentimento nenhum na voz. Eu não entendi tudo o que ele disse. Eram palavras difíceis, palavras de lei, que não faziam sentido para uma menina. Mas eu entendi uma coisa. Ele estava dizendo que a terra não era mais nossa, que o sítio tinha sido transferido para o nome de Jovelino e que o Jovelino tinha vendido para uma empresa, e que a gente tinha um prazo para sair. Meu pai não se mexeu. Permaneceu parado, com o pano na mão, encarando o homem como se estivesse ouvindo uma língua que não conhecia. O rosto dele foi perdendo a cor aos poucos, como quando a gente mergulha um pano branco em água suja e ele vai escurecendo devagar. Eu vi as pernas dele tremerem, vi o pano cair da mão dele no chão e vi uma coisa que eu nunca tinha visto na vida. Meu pai, aquele homem enorme que me erguia no ar com uma mão só, ficou pequeno. Encolheu ali na minha frente, como se alguém tivesse tirado o ar de dentro dele. Ele tentou falar. A voz saiu quebrada, fraca, irreconhecível. Isso não pode estar certo. Meu irmão, ele disse que era para proteger meus filhos. O homem de roupa social olhou para o meu pai com uma cara que eu não sei se era de pena ou de indiferença, e disse: "Senhor, o que está registrado no cartório é o que vale. A terra foi transferida legalmente para o nome do senhor Jovelino, e ele vendeu. Aqui está a ordem. O senhor tem o prazo para desocupar o imóvel." Minha mãe largou tudo e veio para o lado do meu pai. Ela não chorou, não gritou. Ela ficou de pé, firme, segurando o braço do meu pai como se ele fosse cair a qualquer momento. E talvez fosse. Roberto apareceu na porta da oficina e ficou parado, com o rosto duro, os punhos fechados. A Luzia começou a chorar, agarrada na minha perna, sem entender nada, chorando só porque sentiu que o mundo estava desabando. Os homens foram embora. O jipe desceu a estrada e a poeira vermelha subiu de novo. E ficamos nós ali, no terreiro, em silêncio. Um silêncio que doía mais que qualquer grito. Meu pai entrou para dentro de casa sem falar nada. Foi pro quarto e fechou a porta. Minha mãe permaneceu na varanda, olhando para a estrada vazia, com a mão apoiada no pilar de madeira. Eu me lembro do vento batendo na roupa no varal, fazendo aquele barulho de pano estalando, e era o único som. O mundo inteiro emudeceu. Roberto veio até mim e disse com a voz baixa, trincando os dentes: "Foi o tio Jovelino, eu sabia. Eu sabia que ele ia fazer isso." E deu um murro na parede da varanda tão forte que rachou o reboco. Minha mãe nem olhou, nem falou nada. Acho que ela também já sabia. Acho que ela sabia desde aquela noite de São João, quando avisou meu pai. Mas saber que você tinha razão, quando a razão não serviu para nada, não traz nenhum alívio. Só traz mais dor. Naquela noite, eu não consegui dormir. Fiquei na cama ouvindo os sons da casa. E ouvi algo que me parte o coração até hoje. Meu pai chorando. Não era choro alto, não era soluço. Era um gemido baixo, abafado, como de um bicho machucado que não quer que ninguém veja a sua dor. Meu pai estava chorando escondido, no escuro do quarto, e eu, do outro lado da parede, chorava junto, tapando a boca com a mão para ele não ouvir. Roberto não dormiu também. Eu ouvi ele se levantar, ir até a cozinha, ficar andando de um lado para o outro. Acho que ele queria fazer alguma coisa, mas não sabia o quê. Ele era ainda um menino, vocês entendem? Um menino com raiva de homem e sem poder de homem. E a Luzia dormiu. Dormiu abraçada na boneca de pano, com o rostinho molhado de lágrima seca. E eu fiquei olhando para ela dormindo e pensei: ela ainda não entendeu, mas vai entender. Um dia ela vai entender, e vai doer nela como está doendo em mim agora. Aquela foi a pior noite da minha infância. Pior que qualquer noite de frio, pior que qualquer noite de fome, porque frio e fome passam, mas a traição de alguém que a gente ama...
Essa demora uma vida inteira para cicatrizar. E às vezes nem cicatriza. Às vezes ela só adormece e acorda de novo quando a gente menos espera. Nos dias que se seguiram, a casa mergulhou num silêncio. Não o silêncio bom de antes, aquele de fim de tarde com o vento na cortina e o rádio tocando baixinho. Era outro silêncio. Um silêncio pesado, de velório, como se alguém tivesse morrido ali dentro. E, de certo modo, alguém tinha morrido. Aquele meu pai que ria, que assobiava enquanto trabalhava, que me erguia no ar, esse morreu naquele dia. O homem que ficou no lugar dele era outro. Um homem com o mesmo rosto, mas com os olhos apagados. Meu pai tentou resolver. No começo, ele ainda tinha esperança. Foi até a cidade, procurou um advogado, explicou o que tinha acontecido. Mas advogado custa dinheiro, e dinheiro era o que a gente não tinha. O advogado olhou os papéis e disse que o documento estava tudo registrado direitinho no cartório, que meu pai tinha assinado de livre vontade, que ia ser muito difícil reverter. Meu pai voltou para casa naquele dia arrasado, largou o corpo na cadeira da cozinha e ficou olhando para o nada. Minha mãe pôs a mão no ombro dele e permaneceu ali, de pé, sem dizer nada. Ele quis procurar o Jovelino. Queria olhar nos olhos do irmão e perguntar por quê. Roberto queria ir junto, com os punhos fechados e a raiva transbordando. Mas minha mãe não deixou. Disse: Francisco, não vai atrás desse homem. Ele já tirou a terra, não deixa ele tirar também a sua dignidade. Você não vai dar esse gosto para ele. Meu pai obedeceu, mas eu via que por dentro ele estava se despedaçando. E o prazo foi chegando. Cada dia que passava era um pedaço da nossa vida que a gente tinha que empacotar. Minha mãe foi juntando as coisas em caixas de papelão e em sacos de estopa. Não tinha muito para levar, mas cada objeto doía. A panela de ferro que era da minha avó, o pilão de madeira onde minha mãe socava alho, os cadernos da escola que eu guardava com tanto cuidado, a boneca de pano da Luzia, as ferramentas do meu pai que ele embrulhava uma por uma em pano, devagar, como se dissesse adeus a cada uma. A pior hora foi quando meu pai foi até a oficina pela última vez. Eu fui atrás dele sem ele saber. Ele entrou, parou no meio do barracão, olhando para tudo. O banco de trabalho, as tábuas encostadas na parede, o chão cheio de serragem. Ele alisou o banco de trabalho aos poucos, como se acariciasse o rosto de alguém que amava. E eu ouvi ele sussurrar: Me perdoa, pai. Eu perdi o que o Senhor me deixou. Minha gente, eu estou aqui contando isso e meus olhos estão se enchendo de água, porque aquele sussurro do meu pai, pedindo perdão para o meu avô que já estava no céu, foi a coisa mais triste que eu já ouvi em toda a minha vida. Mais triste que qualquer choro, que qualquer grito. Porque era a voz de um homem que se sentia culpado por ter confiado no próprio irmão. A culpa era do Jovelino, mas quem carregava o peso era o meu pai. Saímos do sítio num caminhão emprestado de um vizinho, o seu Jorge, que era amigo do meu pai. Seu Jorge não cobrou nada, só disse: Chico, eu sinto muito, vocês não mereciam isso. Meu pai agradeceu com a cabeça, sem conseguir falar. Minha mãe subiu no caminhão de cabeça erguida, com a Luzia no colo e a cara dura. Ela não ia dar o gosto de ninguém ver ela derrotada. Roberto subiu na carroceria, em cima das caixas, com o rosto fechado. E eu subi por último, e quando o caminhão começou a andar, eu olhei para trás e vi o sítio ficando pequeno na poeira. A casinha branca, a oficina, o pé de manga onde eu brincava. Tudo ficando para trás, sumindo. Eu acenei. Não sei para quem, não sei por quê, mas eu acenei, como se estivesse me despedindo de uma pessoa. A gente foi para a cidade. Não tinha para onde ir. Meu pai não tinha parente na cidade. Minha mãe também não. A única coisa que apareceu foi uma oferta de um homem chamado Seu Mário, dono de um armazém, que conhecia meu pai de trabalhos antigos. Ele tinha um porão debaixo do armazém e disse que a gente podia ficar ali em troca de meu pai fazer serviços de manutenção para ele. Não era favor, era troca. Mas naquela hora, qualquer teto era uma bênção. O porão era escuro, úmido, tinha um cheiro de mofo que entrava na roupa e não saía.
As paredes tinham mancha de umidade que parecia mapa de lugares que a gente nunca ia conhecer. Tinha uma janelinha pequena, perto do teto, que deixava entrar um fio de luz durante o dia. De noite, a gente acendia a vela, porque não tinha luz elétrica lá embaixo. Cabiam 2 camas de mola que o seu Mário arrumou, e minha mãe improvisou uma cortina de lençol para dividir o espaço. Quando a Luzia viu o porão, ela olhou para minha mãe e perguntou: "Mãe, a gente vai morar aqui?" Minha mãe se abaixou, segurou o rosto da Luzia com as 2 mãos e disse: "Por enquanto, minha filha, por enquanto." E sorriu, um sorriso que custou tudo o que ela tinha de força, porque atrás daquele sorriso, eu sabia que ela queria gritar. A primeira noite no porão foi a mais longa da minha vida. O chão era frio, o ar era pesado, e eu ouvia barulho de rato correndo atrás da parede. A Luzia dormiu grudada na minha mãe. O Roberto ficou sentado num caixote, acordado, olhando para a porta como se estivesse de guarda, e meu pai ficou na cama, virado para a parede, em silêncio. Mas minha mãe se levantou no meio da noite. Eu vi ela acender uma vela, sentar no chão e juntar as mãos. Permaneceu ali, de olhos fechados, orando baixinho. Eu não ouvi o que ela disse, mas eu vi a luz da vela tremendo no rosto dela e vi uma lágrima descendo devagar pela bochecha. Foi a única vez que eu vi minha mãe chorar naqueles primeiros dias. Ela se permitiu aquela lágrima ali, sozinha, na madrugada, quando achava que ninguém estava vendo. Depois enxugou o rosto, soprou a vela e deitou. No dia seguinte, ela acordou primeiro, como sempre, e começou a arrumar o porão. Varreu, limpou, organizou as caixas, pendurou o lençol com mais cuidado, ajeitou as camas, colocou um pano florido em cima de um caixote para fazer de mesa. E quando a gente acordou, aquele porão já não parecia tão terrível. Não era bonito, não era bom, mas tinha a mão da minha mãe ali. E a mão da minha mãe transformava qualquer lugar em casa. Ela olhou para a gente e disse, com a voz firme de sempre: "Escuta aqui, meus filhos. A gente perdeu a terra, mas não perdeu um ao outro. E enquanto a gente estiver junto, a gente levanta de qualquer buraco." E eu acreditei. Naquela hora, eu acreditei nela com tudo que eu tinha. Porque se tinha alguém nesse mundo capaz de nos tirar daquele porão, era minha mãe. E ela tirou. Mas isso levou tempo, e custou mais do que vocês imaginam. Viver na cidade quando a gente é do interior é como vestir roupa que não é da gente. Aperta num lugar, sobra no outro, e a gente fica o tempo todo se ajeitando sem nunca ficar confortável. Era assim que eu me sentia. Era assim que todos nós nos sentíamos, menos minha mãe, que fingia que estava tudo bem para nos dar força. Os primeiros tempos foram os mais difíceis. O seu Mário, dono do armazém, era um homem justo. Não era de muita simpatia, era seco no trato, mas cumpria o combinado. Meu pai fazia serviços para ele, consertava a prateleira, porta, trocava tábua podre do assoalho, fazia o que precisasse. Em troca, a gente ficava no porão e recebia uma quantia que mal dava para o básico. Mas meu pai trabalhava sem reclamar. Ele nunca reclamou. Mesmo quando o seu Mário mandava ele refazer um serviço que já estava bom, meu pai refazia. Aquilo me dava uma revolta por dentro que eu não sabia explicar. Meu pai era um mestre na madeira. Fazia móvel que durava uma vida inteira. E agora estava ali, consertando prateleira torta em troca de teto. Mas o pior não era o trabalho. O pior era ver meu pai murchando. Ele, que no sítio acordava antes do sol e trabalhava cantarolando, agora acordava tarde, ficava sentado na cama olhando para o nada, demorava para se levantar. Minha mãe chamava ele para comer e ele dizia que não tinha fome. Minha mãe insistia. Ele comia 2, 3 garfadas e empurrava o prato. Ele estava definhando, minha gente. Não de doença do corpo, mas de doença da alma. Ele tinha vergonha. Vergonha de ter sido enganado. Vergonha de não saber ler. Vergonha de ter perdido o que o pai dele deixou. Aquela vergonha estava comendo ele por dentro, dia após dia, como cupim em madeira. E o silêncio dele, que antes era o silêncio de um homem tranquilo,
virou o silêncio de um homem derrotado. Ele não falava mais sobre o futuro, não fazia mais plano, não dizia mais quando eu comprar isso ou quando a gente conseguir aquilo. O futuro tinha acabado para ele. Ele vivia num presente cinza, sem cor, sem gosto. Minha mãe viu que não podia esperar. Se ela ficasse esperando meu pai reagir, a gente ia passar fome. Então, ela fez o que as mulheres daquela época faziam quando o mundo desabava. Arregaçou as mangas e foi à luta. Começou a lavar roupa para fora. Ia nas casas das famílias da cidade, recolhia trouxas de roupa suja, trazia para o porão e lavava no tanque do quintal do armazém. Lavava, quarava, passava com ferro que ela esquentava no fogareiro. As mãos dela, que já eram calejadas, ficaram rachadas, vermelhas, com a pele grossa de tanto sabão e água sanitária. Mas ela não parava. Saía de madrugada e só voltava de noite. E foi minha mãe que me matriculou na escola da cidade. Eu não queria ir. Tinha medo. Na escola do interior, eu conhecia todo mundo. Era a filha do seu Chico. Todo mundo me respeitava. Na cidade, eu era ninguém. Era a menina que morava no porão do armazém, que usava roupa remendada e sapato gasto. E as crianças da cidade sabiam. Criança é cruel, minha filha. Cruel de um jeito que adulto nem imagina. No primeiro dia, uma menina olhou para o meu vestido e disse para as outras rindo: "Olha, essa aí veio do mato." As outras riram. Eu fiquei parada, com o rosto queimando de vergonha, sem saber o que fazer. Quis sair correndo. Quis voltar para o porão, voltar para o sítio, voltar para a vida que era minha. Mas não tinha mais para onde voltar. Então eu engoli o choro, sentei no meu lugar e abri o caderno. A professora, Dona Helena, era diferente das crianças. Ela me olhou com atenção no primeiro dia e no final da aula me chamou na mesa dela. Perguntou de onde eu vinha, o que eu gostava de estudar. Eu respondi baixinho, com medo. Ela pediu para eu ler um trecho do livro e quando eu li sem errar, ela sorriu e disse: "Você lê muito bem, Márcia, melhor que a maioria dessa sala." Naquele dia, eu voltei para o porão com um pedacinho de esperança no peito. Pequeno, mas era o que eu tinha. O Roberto não voltou a estudar. Ele disse que não tinha mais idade para a escola e que precisava trabalhar. Minha mãe não concordou, mas não teve como impedir. Ele arrumou serviço de ajudante num depósito de material de construção, carregando saco de cimento, tijolo, areia. Chegava em casa de noite com as costas doendo e as mãos esfoladas, mas entregava o dinheiro inteiro para minha mãe. Todo centavo. Ele não guardava nada para ele. E quando minha mãe tentava devolver uma parte, ele dizia: "Guarda, mãe, a senhora precisa mais do que eu." Roberto tinha virado homem da noite para o dia. Não por escolha, mas por necessidade. E eu via nos olhos dele algo que me assustava. A mesma raiva que ele sentiu no dia do despejo não tinha passado. Estava lá, quieta, guardada num lugar fundo. Ele não falava do tio Jovelino, não falava do sítio, não falava do passado. Mas de vez em quando achava que ninguém estava vendo, ele fechava os punhos com tanta força que as juntas dos dedos ficavam brancas. A Luzia sofria de um jeito diferente. Ela não entendia direito o que tinha acontecido, mas sentia a tristeza no ar. Começou a ficar doente com frequência. Tosse, febre, dor de barriga. Minha mãe dizia que era por causa da umidade do porão. E era mesmo. Aquele lugar não era pra gente morar. Tinha dia que a Luzia tossia a noite inteira e minha mãe ficava acordada do lado dela, fazendo chá de erva cidreira com mel, colocando pano quente no peito dela. Eu via a preocupação no rosto da minha mãe, aquela ruga entre as sobrancelhas que ia ficando cada vez mais funda. E meu pai assistia tudo isso. Via a mulher lavando roupa dos outros com as mãos destruídas. Via o filho carregando cimento feito burro de carga. Via a filha caçula tossindo no porão úmido e não podia fazer nada. Ou achava que não podia, porque a vergonha tinha tomado conta dele de um jeito que ele não conseguia mais se mover. Ele estava preso dentro de si mesmo, trancado naquele silêncio. Numa dessas noites, eu vi minha mãe sentada do lado dele na cama.
Ela segurou a mão dele e disse baixinho: Francisco, eu preciso de você. Os meninos precisam de você. Volta pra gente, pelo amor de Deus. Meu pai olhou para ela e eu vi os olhos dele se encherem de água. Ele abriu a boca para falar, mas não saiu nada. Só balançou a cabeça. E minha mãe encostou a testa na testa dele e ficou ali, em silêncio, segurando a mão de um homem que estava se perdendo. Eu assisti aquilo da minha cama, fingindo que estava dormindo. E ali, naquela noite, no escuro daquele porão que cheirava a mofo e a tristeza, eu fiz uma promessa para mim mesma. Jurei, dentro do meu coração, eu vou estudar, eu vou aprender tudo que eu puder, e um dia eu vou tirar minha família desse lugar. Um dia, ninguém vai poder enganar ninguém da minha família, porque eu vou saber ler cada palavra de cada papel que aparecer na nossa frente. E essa promessa, meus queridos, eu guardei como se fosse a coisa mais preciosa do mundo, mais preciosa que qualquer caneta de ouro. A vida no porão foi moldando a gente, cada um de um jeito. Minha mãe foi ficando mais magra, mais calada, mas nunca mais fraca. Era como se a dificuldade, em vez de quebrar ela, fosse afiando. Ela virava uma lâmina. Cortava o dia com precisão. Acordava, trabalhava, cozinhava, cuidava, dormia. E no dia seguinte, fazia tudo de novo, sem reclamar, sem chorar na frente dos filhos. Só de madrugada, quando achava que a gente estava dormindo, é que ela se permitia soltar o peso. Meu pai, por outro lado, demorou para voltar. Foram meses de silêncio, de olhar vazio, de um homem que parecia estar ali de corpo, mas não de espírito. Eu tinha raiva e pena ao mesmo tempo. Raiva porque a gente precisava dele, e ele não conseguia se levantar. Pena porque eu sabia que ele estava sofrendo de um jeito que a gente não enxergava por fora. Hoje eu entendo melhor. Hoje eu sei que meu pai estava com a alma doente, e alma doente não se cura com bronca nem com pressa. Se cura com tempo e com amor. E amor, graças a Deus, era o que não faltava naquela família. Foi o seu Mário, de todas as pessoas, que ajudou meu pai a voltar. Um dia, ele desceu até o porão com um pedaço de madeira debaixo do braço e disse, daquela maneira seca dele: Chico, uma cliente minha quer uma cômoda. Eu disse que conhecia o melhor marceneiro da região. Ela paga bem. Topa? Meu pai olhou para ele e não respondeu na hora. Mas eu vi uma coisa acontecer nos olhos dele. Uma faísca. Pequena, quase invisível, como brasa que a gente acha apagada, mas quando sopra, ainda tem fogo. Ele ficou um tempo calado, depois disse, com a voz rouca de quem não fala há muito tempo: Eu nem tenho ferramenta mais, Mário. O seu Mário deu de ombros. Eu arranjo, tenho um barracão nos fundos que não uso para nada. Você monta sua oficina lá, me paga quando puder. Minha mãe, que estava ouvindo da cozinha improvisada, fechou os olhos. Eu vi o peito dela subir e descer fundo, como se estivesse respirando de verdade pela primeira vez em meses. Meu pai aceitou. E naquele dia, algo começou a mudar. Não foi da noite pro dia, não. Foi devagar, como planta que brota depois de uma queimada. Primeiro, ele foi até o barracão e ficou lá dentro um tempão, só olhando o espaço. Depois começou a limpar, a organizar. O seu Mário arrumou umas ferramentas usadas e meu pai foi ajeitando uma por uma, limpando, afiando, testando. Eu ia lá depois da escola e ficava sentada num canto, igual fazia no sítio. E um dia, finalmente, eu ouvi de novo aquele som que eu achava que tinha perdido para sempre. O som da plena na madeira. Aquele deslizar ritmado, firme, que para mim era a música mais bonita do mundo. Meu pai não voltou a ser quem era. Isso eu preciso falar com sinceridade. A alegria que ele tinha antes, aquela leveza, aquele jeito brincalhão de me pegar no colo, isso não voltou. Mas voltou o homem de trabalho. Voltou o marceneiro. E com o trabalho, voltou um pedaço da dignidade dele. Ele começou a pegar encomenda, a fazer móvel para a vizinhança e o nome dele foi se espalhando na cidade. Seu Chico faz um trabalho que não tem igual. As pessoas falavam e os pedidos foram aparecendo. Não era muito, mas já era alguma coisa.
Já era o suficiente para minha mãe largar algumas trouxas de roupa e descansar um pouco as mãos. E a vida foi se ajeitando. Não ficou boa, mas ficou suportável. Roberto continuava no depósito, mas já falava em aprender um ofício melhor. A Luzia melhorou quando minha mãe conseguiu pendurar uns panos grossos na parede do porão para segurar a umidade. Eu continuava na escola, e a dona Helena tinha virado quase uma segunda mãe para mim. Ela me emprestava livros, me dava caderno novo quando o meu acabava, e me incentivava a continuar estudando. Márcia, você tem futuro, ela dizia. E eu acreditava, porque precisava acreditar em alguma coisa. Foi nessa época que as notícias sobre o tio Jovelino começaram a chegar. No interior, notícia viaja de boca em boca, e mesmo na cidade a gente ficava sabendo das coisas. Uma vizinha comentou com minha mãe que o Jovelino tinha comprado uma casa grande na capital. Outra contou que ele andava de carro novo e que a mulher dele, a dona Sônia, vivia fazendo compra nas lojas finas. O dinheiro do sítio tinha rendido bem para ele. Tinha rendido em cima da nossa miséria. Quando essas notícias chegavam, minha mãe não falava nada. Só apertava os lábios e continuava o que estava fazendo. Mas meu pai, quando ouvia, se recolhia. Ia para o barracão e ficava lá até tarde, trabalhando com mais força do que precisava, como se cada golpe na madeira fosse um golpe que ele queria dar na injustiça. Roberto era o que mais se revoltava. Uma vez, um conhecido veio contar que o Jovelino tinha sido visto num restaurante caro, rindo, comemorando alguma coisa. Roberto ouviu aquilo e saiu de casa batendo a porta. Voltou horas depois, com os olhos vermelhos e os nós dos dedos esfolados. Minha mãe olhou para a mão dele e não perguntou nada. Só pegou um pano limpo, molhou com água morna e foi limpando o machucado em silêncio. Às vezes, o amor funciona assim. Não pergunta, só cuida. E eu? Eu estudava. Estudava com raiva, com vontade, com uma fome que não era de comida. Cada livro que eu lia, cada conta que eu resolvia, cada palavra nova que eu aprendia, era um tijolo que eu estava colocando num muro. Um muro entre minha família e a miséria. Um muro que ninguém ia poder derrubar com caneta nenhuma. A dona Helena me indicou para um programa de bolsa que uma igreja da cidade oferecia para alunos bons de família pobre. Eu fiz a prova e passei. Com a bolsa, eu pude continuar estudando sem minha mãe ter que se preocupar com material. E mais do que isso, eu comecei a sonhar. Sonhar que um dia eu ia ser professora. Que eu ia ensinar outras crianças a ler, para que nenhuma delas, nem os pais delas, fossem enganados como meu pai foi. Mas a vida, meus queridos, quando parece que está melhorando, sempre arruma um jeito de testar a gente de novo. E o teste que veio depois foi dos que a gente acha que não vai aguentar. Mas aguenta. Porque a gente é feito de coisa mais forte do que imagina. Somos feitos da mesma fibra das nossas mães. De fibra, de fé e de uma teimosia sagrada de não deixar os filhos caírem. O tempo foi passando. E quando a gente olha para trás, parece que passou rápido, mas quem viveu sabe que cada dia custou. Cada dia naquele porão foi uma batalha pequena que ninguém viu. A gente não tinha plateia, não tinha ninguém aplaudindo. Era só a gente e Deus. Eu fui crescendo, fui deixando de ser a menina do porão e virando uma moça. O corpo mudou, o rosto mudou, mas o que mais mudou foi por dentro. Eu tinha uma seriedade que não combinava com a minha idade. Enquanto as outras moças da escola pensavam em festa e em namorado, eu pensava em nota, em prova, em como conseguir a próxima bolsa. Não que eu não quisesse ser como elas. Queria sim. Mas eu não podia me dar esse luxo. Eu tinha uma família para carregar nas costas. E o estudo era a única ferramenta que eu tinha. A dona Helena continuou sendo minha guardiã. Ela brigou para eu conseguir uma vaga numa escola melhor, escreveu carta, foi falar com gente importante. E conseguiu. Eu passei para um colégio que tinha o curso de formação de professoras. Quando eu contei para minha mãe, ela me abraçou tão forte que eu senti os ossos dela nas minhas costelas. Ela estava mais magra do que eu imaginava, mas o abraço era firme, e ela disse no meu ouvido: "Vai, minha filha, vai e não olha para trás."
O Roberto, nessa época, já tinha saído do depósito. Com o tempo, ele foi aprendendo construção civil, virou pedreiro e era bom no que fazia. Igual ao pai, mão firme, trabalho honesto e capricho em tudo. Ele já estava juntando um dinheiro e um dia chegou em casa e disse para minha mãe: "Mãe, eu achei uma casinha para alugar. É pequena, mas tem janela grande e não tem umidade." Minha mãe levou a mão ao peito e não conseguiu falar. Só confirmou com a cabeça, com os olhos brilhando. A gente saiu do porão. Vocês não imaginam o que é sair de um lugar escuro e entrar num lugar com luz. A casinha era simples. Tinha 2 quartos pequenos, uma cozinha e um quintalzinho nos fundos. Mas tinha sol, tinha janela, tinha ventilação. Quando a Luzia entrou e viu a janela aberta com a cortina balançando no vento, ela ficou parada olhando, como se nunca tivesse visto algo tão bonito. E talvez para ela não tivesse mesmo. A pobrezinha tinha passado tanto tempo naquele porão que uma janela com vento virou paraíso. Meu pai entrou na casa devagar, olhou em volta, passou a mão na parede como fazia com a madeira, sentindo a textura. E disse, baixinho, mais para ele do que para a gente: "Essa aqui é limpa." Minha mãe encostou no ombro dele e ficou ali. Naquele momento, por um instante, eu vi um pedacinho do casal que eles eram antes. 2 pessoas cansadas, marcadas, mas ainda juntas, ainda de pé. A vida na casinha foi melhorando aos poucos. Meu pai continuava com a marcenaria no barracão do seu Mário, que agora ele pagava um aluguel pequeno. Já tinha a clientela certa, gente que procurava ele pelo nome. Minha mãe ainda lavava roupa para fora, mas já eram menos trouxas. Roberto trazia o dinheiro dele todo mês. E eu, com a bolsa e uns trabalhos de costura que fazia nas horas vagas, também ajudava no que podia. A Luzia, coitada, ficou com a saúde frágil depois daqueles tempos no porão. Tossia quando mudava o tempo, ficava cansada fácil. Mas era uma menina doce, que encontrava alegria nas coisas pequenas. Ela cuidava do quintalzinho como se fosse uma fazenda. Plantou tempero, plantou flor, até uma muda de jabuticabeira que um vizinho deu ela colocou num canto. Dizia que quando a jabuticabeira desse fruto, ia fazer geleia para a família inteira. Minha mãe sorria ao ouvir, mas eu percebia uma sombra de preocupação no rosto dela. A saúde da Luzia era uma ferida que não fechava. Eu me formei professora. No dia da formatura, eu usei um vestido branco emprestado de uma colega e sapato que o Roberto me deu de presente. Minha mãe foi, com o melhor vestido que ela tinha, que não era muito, mas estava limpo e passado. Meu pai foi de camisa social, aquela mesma camisa branca de domingo que ele ainda guardava, já gasta no colarinho, mas impecável. A Luzia fez uma flor de papel para colocar no meu cabelo. Quando eu recebi o diploma, eu olhei lá para o fundo da sala e vi meu pai. Ele estava chorando. Não era o choro escondido do porão, não. Era um choro diferente. Ele não tentou esconder. Deixou as lágrimas caírem. E eu vi nos olhos dele algo que eu achava que tinha perdido para sempre. Orgulho. Ele estava com orgulho de mim. E aquilo, meus queridos, valeu mais do que qualquer terra, qualquer sítio, qualquer herança, porque naquele momento eu entendi que eu tinha cumprido minha promessa de menina. Eu tinha estudado. Eu sabia ler cada palavra de cada papel. E ninguém mais ia enganar a minha família. Depois da formatura, meu pai me esperou do lado de fora. Ele me abraçou, e olha que meu pai não era de abraço. E disse no meu ouvido, com aquela voz rouca: "Sua mãe e eu erramos em muita coisa, Márcia. Mas em você, a gente acertou." Eu chorei tanto que molhei a camisa branca dele toda. E ele ficou ali, firme, me segurando, como fazia quando eu era menina e ele me erguia no ar. Mas nessa mesma época, o corpo do meu pai começou a cobrar o preço de tantos anos de trabalho pesado e de sofrimento guardado. Ele começou a sentir dor nas costas, nas mãos, dor que não passava. Emagreceu. A tosse que a Luzia tinha, ele começou a ter também. Minha mãe levou ele no médico da cidade. E o médico disse que os pulmões dele estavam comprometidos.
Anos de serragem, de poeira, de trabalho sem proteção nenhuma. Meu pai ouviu o diagnóstico com o rosto calmo e não fez pergunta nenhuma. No caminho de volta para casa, minha mãe ia calada do lado dele e eu ia atrás, com o coração apertado, sentindo que o tempo estava começando a correr contra a gente de um jeito que a gente não podia controlar. E foi nessa época também que as primeiras notícias ruins sobre o tio começaram a aparecer. Um parente distante contou que o Jovelino tinha perdido dinheiro num negócio que deu errado, que a dona Sônia vivia brigando com ele, que os filhos, o Marcos e o Paulo, tinham crescido e não queriam saber de trabalhar, só de gastar, que a casa grande já não era tão grande assim, porque o Jovelino tinha vendido um pedaço do terreno para pagar dívida. Minha mãe ouviu essas notícias e não disse nada, mas eu vi um brilho nos olhos dela que eu conhecia bem. Não era alegria com a desgraça alheia. Minha mãe não era assim. Era outra coisa. Era a confirmação silenciosa de algo que ela sempre soube. Que o que é construído em cima da maldade não se sustenta. Cedo ou tarde, o peso da injustiça cobra. E quando cobra, cobra com juros. Eu comecei a dar aula numa escola de bairro. Ganhava pouco, mas ganhava com dignidade. E cada vez que eu entrava na sala de aula e via aquelas crianças me olhando, esperando que eu ensinasse alguma coisa, eu sentia que tudo que a minha família tinha passado não foi em vão. Cada criança que aprendia a ler comigo era uma vitória, pequena, silenciosa, mas era. E eu pensava no meu pai toda vez que um aluno lia a primeira frase sozinho. Pensava, se alguém tivesse ensinado o senhor a ler, a nossa história teria sido diferente. Foi nessa época que eu conheci o Carlos. Ele era eletricista, trabalhava numa firma da cidade e apareceu na escola para consertar a fiação de uma sala. Era um homem reservado, sério, que falava pouco. Quando eu vi ele, eu pensei no meu pai. Não sei explicar por quê, mas tinha algo na maneira dele que me lembrava. Talvez a calma, talvez a honestidade que transparecia sem ele precisar falar nada. A gente começou a conversar. Devagar, sem pressa, como as coisas eram naquela época. Ele vinha me visitar na casa da minha mãe nos domingos, sentava na sala, conversava com meu pai sobre trabalho, tomava o chá que minha mãe fazia e ia embora educado. Minha mãe gostou dele desde o primeiro dia. Disse para mim quando ele saiu: "Esse aí é de boa madeira, Márcia." Vindo da minha mãe, que desconfiava de todo mundo, aquilo era o maior elogio do mundo. Meu pai também aprovou. Um domingo, depois que o Carlos foi embora, meu pai me chamou na varanda e disse: "Esse rapaz te olha com respeito. Isso é o que importa." E ficou calado, olhando para o quintal. Aí, do nada, ele falou algo que me pegou de surpresa. "Márcia, quando você casar, não deixa o silêncio tomar conta da sua casa." Eu fiquei calado quando devia ter falado. Fiquei calado quando sua mãe me avisou. Fiquei calado quando devia ter gritado. E o silêncio me custou tudo. Eu fiquei sem saber o que dizer. Era a primeira vez que meu pai falava abertamente sobre o que aconteceu. A primeira vez que ele admitia que errou. Não em confiar no irmão, porque confiar não é erro, mas em se calar quando alguém que ele amava estava pedindo para ele ouvir. Eu segurei a mão dele e fiquei ali, em silêncio. Mas dessa vez, o silêncio não era pesado, era leve, era de entendimento. Eu casei com o Carlos numa cerimônia simples, na igrejinha do bairro. Minha mãe fez meu vestido com as próprias mãos, de um tecido branco que ela comprou com o dinheiro que juntou durante meses. Não era seda, não era renda fina, mas era feito com tanto amor que para mim era o vestido mais bonito do mundo. A Luzia fez as flores da igreja, colheu do quintal e da vizinhança e enfeitou tudo com um capricho que só ela tinha. Roberto foi meu padrinho e meu pai me levou até o altar. Ele estava fraco. A doença já estava avançada e ele andava devagar, com a respiração curta. Mas naquele dia ele se arrumou inteiro. Camisa branca, calça passada, sapato lustrado. E me ofereceu o braço com uma firmeza que eu sei que custou todo o fôlego que ele tinha. Caminhamos sem pressa pelo corredor da igreja.
e eu senti a mão dele tremendo no meu braço. Mas ele não parou. Não vacilou. Me levou até o Carlos, olhou para o meu noivo e disse baixo: "Cuida dela." O Carlos fez que sim com a cabeça, sério, e meu pai soltou meu braço. Quando eu me virei, vi ele se sentar no banco e baixar a cabeça. Minha mãe pôs a mão nas costas dele e ficou ali. Depois do casamento, eu e o Carlos fomos morar numa casinha perto da casa da minha mãe. Eu continuei dando aula, ele continuou com a eletricidade. A vida era simples, mas era nossa. E era honesta. E isso para mim valia tudo. Mas meu pai foi piorando. A tosse ficou mais forte, o corpo mais magro, a respiração mais difícil. Ele já não conseguia trabalhar na marcenaria como antes. Ficava sentado no barracão, olhando as ferramentas, passando a mão nelas, como quem visita um amigo doente. De vez em quando ainda fazia uma peça pequena, um porta-retrato, uma caixinha, mas com um esforço que dava dó de ver. Eu ia visitar ele todo dia depois da aula. Sentava do lado dele na varanda e a gente ficava conversando. Ou melhor, eu ficava conversando e ele ficava ouvindo, que era o jeito dele. Mas às vezes ele falava. E quando falava, cada palavra pesava. Uma tarde ele me disse: "Márcia, eu penso no Jovelino todo dia. Não de raiva. A raiva já passou faz tempo. Eu penso nele com pena. Porque eu perdi a terra, mas eu tenho vocês. E ele? O que ele tem?" Eu fiquei calada, porque não sabia responder. Naquela época, as notícias sobre o Jovelino já eram de dar pena mesmo. Ele tinha perdido quase tudo. Os negócios tinham ido mal, as dívidas tinham comido o patrimônio. A dona Sônia tinha ido embora, voltou para a família dela e nunca mais olhou para trás. Os filhos, o Marcos e o Paulo, brigavam entre si por causa do pouco que restava. O Jovelino estava ficando velho, doente e sozinho. A caneta de ouro, se ele ainda tinha, já não brilhava mais. Meu pai passou os últimos tempos dele em paz. Não era a paz da felicidade, era a paz de quem já fez as contas com a vida e aceitou o resultado. Ele ficava sentado na varanda vendo o pôr do sol, aquele dourado que pintava o céu de fim de tarde, e às vezes sorria sozinho. Eu nunca soube o que ele pensava nessas horas, mas eu gostava de imaginar que ele estava lembrando do sítio, da oficina, do cheiro de serragem, da vida que foi dele antes de tudo mudar. Quando meu pai partiu, foi de madrugada. Minha mãe estava do lado dele, segurando a mão. Ela disse que ele dormiu e simplesmente não acordou. Que o rosto dele estava sereno, sem dor, sem aperto. Que parecia que ele finalmente tinha descansado. No enterro, eu não chorei na hora. Fiquei firme, segurando minha mãe de um lado e a Luzia do outro. Roberto ficou de pé, com os olhos vermelhos e o maxilar travado, igual ao menino que deu murro na parede no dia do despejo. O Carlos ficou perto, calado, presente. Eu só chorei de noite, em casa, sozinha no banheiro. Chorei tudo o que eu tinha guardado. Chorei pela menina que espiava atrás da porta, pelo homem que assinava papel sem saber ler, pelo marceneiro que pedia perdão ao próprio pai no barracão vazio. Chorei pelo silêncio dele, que me ensinou mais do que qualquer palavra. E chorei de saudade. Uma saudade que eu sei que vai morar em mim até o dia que eu for encontrar ele de novo. A vida continuou, como sempre continua. Minha mãe ficou mais quieta depois que meu pai partiu. Não era tristeza nova, era uma tristeza que se juntou com a antiga e ficou morando nela de vez. Mas ela não parou. Continuou levantando cedo, cuidando da casa, fazendo oração de tardezinha. Só que agora, no lugar onde meu pai sentava na varanda, ficava uma cadeira vazia que ninguém ocupava. A gente passava por ela todo dia e ninguém falava nada. Era o jeito da família de manter ele ali. Eu segui dando aula, cuidando do meu casamento, vivendo. Tive um filho, o Francisco, que eu fiz questão de dar o nome do meu pai. Quando ele nasceu e eu coloquei ele no colo, a primeira coisa que eu pensei foi: o Senhor ia gostar tanto de conhecer esse menino, pai. Minha mãe, quando viu o neto pela primeira vez, segurou ele com aquelas mãos que já tinham lavado tanta roupa, feito tanta comida, limpado tanta lágrima,
e disse: "Esse aqui tem os olhos do avô." E tinha mesmo. Roberto casou também, com uma moça boa, trabalhadeira, que dava conta dele e da raiva que ele ainda carregava. A Luzia não casou. A saúde dela nunca ficou forte o suficiente, e ela escolheu ficar perto da minha mãe, cuidando dela, cuidando do quintal, fazendo geleia de jabuticaba que ela distribuía para os vizinhos. A jabuticabeira que ela plantou lá no começo tinha dado fruto, e a Luzia tratava aquela árvore como se fosse um filho. Os anos foram passando. Minha mãe partiu também, de velhice, dormindo, igual ao meu pai. Parece que era o jeito deles, partir em silêncio, sem dar trabalho. Eu senti como se tivessem arrancado o último pedaço de chão debaixo dos meus pés. Mas eu tinha meu filho, meu marido, meus irmãos. E tinha a sala de aula, que todo dia me lembrava por que eu estava aqui. E o tio Jovelino. Dele, eu não tinha notícia há muito tempo. Depois que a vida dele começou a desandar, ele sumiu. Ninguém mais via ele em festa, em restaurante, em lugar nenhum. Era como se a cidade tivesse engolido ele. Eu confesso que com o tempo eu fui pensando menos nele. Não por perdão, mas por cansaço. Tem hora que a gente cansa de carregar raiva. Ela pesa demais e a gente precisa largar em algum canto para conseguir caminhar. Até que um dia, o telefone tocou. Eu estava na cozinha, tinha acabado de preparar o jantar. O Carlos atendeu, conversou pouco e me chamou com uma cara estranha. "Márcia, é para você, é do hospital." Eu peguei o telefone com o coração disparado, pensando que era alguma coisa com a Luzia, com o Roberto, com alguém da família. Mas não era. A voz do outro lado disse que estava ligando porque encontraram meu nome e meu telefone numa agenda velha de um paciente, e que o paciente era Jovelino. Eu emudeci. O nome dele na minha orelha, depois de tanto tempo, foi como levar um tapa. A moça do hospital explicou que ele tinha sido internado, que estava em estado grave e que não tinha ninguém. Ninguém. Perguntou se eu era parente e se podia ir até lá. Eu desliguei o telefone e fiquei parada no meio da cozinha. O Carlos me olhou e perguntou o que foi. Eu contei. Ele ponderou um instante e depois perguntou: "Você quer ir?" Eu não respondi na hora. Fiquei pensando em tudo. No sítio, na caneta, nos papéis, no porão, no meu pai chorando de madrugada, na minha mãe com as mãos rachadas de lavar roupa. Tudo voltou de uma vez, como uma onda que a gente pensa que já passou, mas que de repente volta e derruba. Eu liguei para o Roberto. Contei para ele. A pausa do outro lado da linha durou tanto que eu pensei que tinha caído. Depois ele disse com a voz dura: "Eu não vou. E se você for, Márcia, você é mais forte do que eu." E desligou. Eu fui. Não sei explicar por que eu fui. Não foi por bondade, não foi por perdão, não foi por obrigação. Foi por algum sentimento que eu não consigo nomear até hoje. Talvez curiosidade. Talvez necessidade de fechar um ciclo. Talvez fosse a menina que espiava atrás da porta querendo, depois de tantos anos, finalmente ser vista. O hospital era daqueles públicos, com corredor comprido, cheiro forte de desinfetante, gente sentada nos bancos com cara de cansaço e preocupação. A moça da recepção me indicou o quarto. Eu caminhei devagar pelo corredor e cada passo parecia mais pesado que o anterior. Meu coração batia tão forte que eu sentia no pescoço, nas têmporas. Quando eu entrei no quarto, quase não reconheci o homem na cama. O Jovelino, que um dia chegou no nosso sítio de carro bonito, de terno, com a caneta dourada brilhando no bolso, agora era um velho magro, encolhido no lençol do hospital, com os olhos fundos e a pele amarelada. O quarto tinha mais 2 camas, todas ocupadas. Não tinha flor, não tinha cartão, não tinha nada de ninguém. Ele estava sozinho no meio de um quarto cheio de gente. Ele me viu. Demorou uns segundos para me reconhecer, mas quando reconheceu, os olhos dele se encheram de água. Ele tentou se levantar, mas não conseguiu. Levantou a mão, tremendo, e esticou na minha direção. Eu parei na porta, observando ele.
olhando para aquela mão estendida, que era a mesma mão que um dia entregou a caneta dourada para o meu pai assinar a nossa sentença. A mesma mão que tomou a nossa terra, a nossa casa, a nossa vida. Ele falou. A voz saiu fraca, quebrada, quase um sopro. Márcia, você veio. Eu me aproximei devagar, puxei uma cadeira e sentei do lado da cama. Não segurei a mão dele. Não ainda. Ele ficou me olhando com aqueles olhos molhados e disse: meus filhos, o Marcos e o Paulo. Nenhum dos dois veio. Eu liguei, mandei recado. Nenhum dos dois. A voz dele falhou. Eles estão brigando pelo que sobrou. Pelo pouco que sobrou. Nem esperaram eu. Ele não terminou a frase. Não precisava. Eu entendi. Os filhos dele estavam brigando pela herança antes mesmo dele partir. Igualzinho ele fez com meu pai. A vida tinha feito um círculo tão perfeito que chegava a doer. Eu olhei para ele e perguntei, com uma calma que me surpreendeu. Tio, por que o senhor fez aquilo com o meu pai? Ele fechou os olhos. Uma lágrima desceu pelo rosto enrugado e caiu no travesseiro. Ele ficou um tempo sem falar, e quando falou, a voz era de um homem destruído. Eu achava que o dinheiro ia me fazer grande, Márcia. Eu passei a vida inteira querendo ser mais que o seu pai. E no fim eu sou menos, muito menos. Ele abriu os olhos e me olhou. Seu pai morreu com a família do lado, e eu vou morrer sozinho nessa cama. Eu senti o peito apertar, não de pena, não de raiva. De um sentimento misturado que eu não sei nomear. Uma coisa que tinha tristeza, tinha verdade, e tinha, lá no fundo, um alívio estranho. Porque ali, naquele quarto de hospital, eu finalmente estava ouvindo o que eu esperava ouvir a vida inteira. Eu olhei para ele e disse, tio, o senhor roubou a terra, mas não roubou o que meu pai me ensinou, a ser gente. Ele fechou os olhos de novo e não disse mais nada. Eu fiquei ali sentada mais um tempo, em silêncio. Depois me levantei, arrumei a cadeira no lugar e antes de sair, olhei uma última vez para ele. Na mesinha do lado da cama, no meio de um copo de água e uma caixa de remédio, estava uma caneta. Velha, descascada, sem brilho nenhum. Não era de ouro. Talvez nunca tivesse sido. Eu saí daquele hospital e fui caminhando devagar até o ponto do ônibus. Não chorei. Não senti raiva. Eu senti uma sensação estranha que demorei dias para entender o que era. Era leveza. Como se eu tivesse carregado um saco de pedra nas costas a vida inteira e alguém tivesse finalmente tirado ele de mim. Não foi o Jovelino que tirou, não. Fui eu mesma. Quando eu olhei para ele naquela cama e disse o que eu disse, eu não estava falando só para ele. Eu estava falando para a menina que eu fui. Estava dizendo para ela, acabou. Você pode descansar agora. O Carlos me esperou em casa com a janta pronta. Não perguntou nada. Só olhou para mim, viu que eu estava em paz e serviu meu prato. Esse homem, meus queridos, esse homem nunca precisou de palavras bonitas para me fazer sentir amada. Ele me amava no silêncio, mas era um silêncio diferente do silêncio do meu pai. Era um silêncio que dizia, eu estou aqui, não vou embora. Eu liguei para o Roberto naquela noite. Contei tudo. O quarto de hospital, o Jovelino magro na cama, os filhos que não apareceram, a caneta descascada. Roberto ouviu calado. Quando eu terminei, ele respirou fundo e disse, Márcia, eu não consigo perdoar. Talvez um dia, mas hoje não. Eu disse que entendia. Porque eu entendia mesmo. Cada um carrega a dor de um jeito, e ninguém tem o direito de dizer para o outro quando é hora de largar. A Luzia chorou quando soube. Chorou não pelo Jovelino, mas pela situação toda. Ela disse, que tristeza, Márcia, que desperdício de vida. Ele podia ter sido tio de verdade, podia ter sido família. E era isso mesmo. Essa era a dimensão do estrago que o Jovelino causou. Não foi só a terra. Foi a possibilidade de uma família inteira. Primos que podiam ter brincado juntos, irmãos que podiam ter envelhecido lado a lado, netos que podiam ter crescido misturados.
Tudo isso ele jogou fora por causa de um pedaço de chão e um punhado de dinheiro. O Jovelino partiu pouco tempo depois. Eu soube por um conhecido. O enterro foi quase vazio. Os filhos foram, mas não ficaram juntos. Um ficou de um lado, o outro do outro, sem se olhar. Não tinha amigo, não tinha vizinho que fosse por carinho. Tinha umas poucas pessoas que foram por obrigação. E só. Eu não fui. Não por rancor, mas porque eu já tinha me despedido dele naquele quarto de hospital. Já tinha dito o que precisava dizer. Ir no enterro seria para ele, e ele já não precisava mais de nada. Sabe, meus queridos, eu passei muitos anos da minha vida com raiva do tio Jovelino. Muitos anos acordando e lembrando do que ele fez. Muitos anos olhando para o meu pai e sentindo aquela dor de ver um homem bom ser destruído por alguém que ele amava. A raiva é assim. Se instala na pessoa feito hóspede que não vai embora. Come na nossa mesa, dorme na nossa cama e vai ficando, até a pessoa achar que faz parte de quem ela é. Mas não faz. A raiva não é a gente. Nós somos o que sobra quando a raiva vai embora. E o que sobrou em mim, quando eu finalmente consegui deixar a raiva ir, foi gratidão. Parece estranho falar isso, eu sei. Mas é verdade. Gratidão pelo meu pai, que mesmo sem saber ler, me ensinou a ser honesta. Gratidão pela minha mãe, que segurou a família nas costas quando tudo desabou e não deixou nenhum dos filhos cair. Gratidão pelo Roberto, que virou homem antes da hora para proteger a gente. Gratidão pela Luzia, que com toda a fragilidade dela, trouxe beleza para cada lugar onde esteve. Gratidão pelo Carlos, que me amou com respeito e com constância. E gratidão por Deus, que não nos abandonou em nenhum momento, nem no porão mais escuro. Hoje eu sou uma senhora velha. Meu cabelo já ficou branco, minhas mãos já tremem um pouco, e eu preciso de óculos para ler as coisas de perto. Mas minha cabeça funciona, meu coração bate, e minha memória, essa teimosa, guarda tudo. Guarda o cheiro de serragem da oficina do meu pai. Guarda o som da plaina na madeira. Guarda a voz da minha mãe dizendo: enquanto a gente estiver junto, nós levantamos de qualquer buraco. Guarda o rosto do meu pai chorando na minha formatura. Guarda o vento na cortina daquela janela que fez a Luzia sorrir pela primeira vez depois do porão. Eu tenho minha casinha. Pequena, modesta, mas minha. Comprada com dinheiro de trabalho honesto, tijolo por tijolo. Tenho uma varanda onde eu sento de tardezinha para ver o pôr do sol, igualzinho meu pai fazia. E tem um porta-retrato na sala, com uma foto do meu pai e da minha mãe, os dois juntos num dia de domingo, com a roupa boa. Eles estão sérios na foto, porque naquela época ninguém sorria para a fotografia. Mas eu olho para aquela foto e vejo amor. Vejo força. Vejo tudo que me trouxe até aqui. O meu filho, o Francisco, cresceu, estudou, formou. Eu fiz questão que ele aprendesse a ler desde cedo. Fiz questão que ele soubesse que cada papel que aparecesse na frente dele, ele lesse com cuidado, linha por linha, palavra por palavra. E ele aprendeu. E ele ensinou para os filhos dele também. A ignorância que quase destruiu minha família morreu ali, na minha geração. Eu cortei essa corrente com as minhas próprias mãos. E se vocês me perguntarem o que eu aprendi com tudo isso, eu digo: eu aprendi que o caráter de uma pessoa não se mede pelo que ela tem no bolso. Se mede pelo que ela faz quando ninguém está olhando. Meu pai, que não tinha nada, era o homem mais rico que eu conheci, porque tinha honra, tinha amor e tinha a gente. O Jovelino, que teve tudo, morreu na mais completa miséria, porque miséria de verdade não é falta de dinheiro. É falta de gente que se importa com você. A caneta do meu tio não era de ouro. Talvez fosse dourada por fora, bonita de admirar, mas por dentro era oca. Igual a ele, igual a tudo que ele ergueu. Brilhava, mas não valia nada. E o silêncio do meu pai? Esse, sim, era de ouro. Porque dentro daquele silêncio tinha dignidade, tinha amor. Tinha um homem que errou, sim, que confiou demais, sim, mas que nunca, em nenhum dia da vida dele, fez mal a ninguém. Meus queridos, obrigada por ficarem aqui comigo até o final. Essa história é minha, mas eu sei que muitos de vocês viveram coisas parecidas.
Sei que muitos de vocês tiveram um Jovelino na família. Alguém que usou a confiança de vocês para tirar o que era de vocês. Se você viveu isso, eu quero que você saiba de uma coisa. Você não é o que fizeram com você. Você é o que você fez apesar do que fizeram com você. Se essa história tocou o seu coração, deixa o seu like aqui. Se inscreve no canal Confissões dos Avós, porque toda semana tem uma história de vida pra gente rir, chorar e aprender junto. E se você conhece alguém que precisa ouvir isso hoje, compartilha. Às vezes, uma história é tudo que uma pessoa precisa para saber que não está sozinha. A justiça de Deus não falha. Ela só espera o momento certo de agir. Um beijo grande da vó Márcia. Que Deus abençoe a família de cada um de vocês e que nunca falte amor, honestidade e gente de verdade ao lado de vocês. Até a próxima, meus queridos. Fiquem com Deus.